Para finalizar, assim, só um comentário sobre a... não tô acostumada com esse computador na fonte. Estão vendo minha tela? Sim, professora. Joia. Bom, então eu vou dar uma revisada geral, que acho que é aqui que ficou mais dúvidas. Até as meninas PAD me avisaram ontem à noite que tinha bastante gente tirando dúvida em relação a esse assunto. E aí eu aproveito a fazer comentários aí que talvez esclareçam um pouco sobre atividade prática, tá? Aí depois eu resolvo a prática e vocês juntam tudo. Bom, então os mecanismos de controle da taxa de filtração glomerular são 3 principais, né? A gente tem... Por quê? Porque o organismo, ele visa a manutenção da taxa de filtração glomerular. Então, o principal controle que atua o tempo inteiro do nosso dia a dia é a autorregulação, tá? A gente tem o controle neural atuando em situações extremas, tá? E o controle hormonal em algumas situações específicas. E a gente vai falar principalmente aqui ação, vou generalizar rápido todos eles. Na autorregulação, a gente tem 2 respostas, a miogênica e o feedback, né, o túbulo glomerular. A miogênica, ela é única, ela só faz a resposta de vasoconstrição da arteríola aferente em resposta a um aumento de pressão arterial que chega ali na arteríola aferente, tá? Então, às vezes, se esse aumento de pressão não é tão grande, a resposta miogênica, ela vai ser suficiente para nem afetar a taxa de filtração. Porque vocês concordam que se o sangue está chegando ali na arteríola aferente com pressão elevada e eu já faço uma vasoconstrição, esse controle, muitas vezes, ele não vai deixar nem alterar a taxa de filtração. Ele já é um controle tanto protetor, para não ter rompimento de vasos ali no glomérulo, quanto um mecanismo que age rapidamente para não deixar essa taxa subir muito, tá? Então, a resposta miogênica, ela é sempre acionada em resposta ao aumento de pressão arterial que chega na arteríola aferente com mais força. O feedback, ele já acontece quando eu já alterei a filtração por alguma, principalmente quando a resposta miogênica não deu conta, se a pressão estava aumentada, ou por uma queda de pressão. Então, essa alteração da filtração, ela vai impactar na concentração de cloreto de sódio alterada no filtrado. Então, quando isso acontece, é que o feedback vai ser acionado. Então, a miogênica, ela responde imediatamente com o aumento de pressão, que a gente fala aqui, né? Em resumo, eu faço o quê? Um resultado, a pressão chegando a uma força aumentada ali na arteríola aferente, eu já tenho uma vasoconstrição dessa própria arteríola, né? Compensando, impedindo que esse aumento de pressão afete a taxa de filtração. Então, muitas vezes, só a resposta miogênica, ela já é suficiente para não deixar alterar essa taxa de filtração. Então, esse é o mecanismo. A gente fala de autorregulador, porque é um mecanismo intrínseco na própria arteríola, tá? E ele também ajuda a não ter rompimento de vasos ali no glomérulo, por conta de aumento de pressão muito elevada. Em algumas situações, essa pressão é tão alta que essa resposta miogênica não dá conta de controlar a taxa de filtração. Então, essa alteração da taxa de filtração momentâneo afeta a concentração de cloreto de sódio. E aí, o feedback vai entrar em ação. Então, o feedback, ele só entra em ação quando eu tenho alterações significativas na concentração do cloreto de sódio, tá? Então, aí, se eu tenho um aumento, né, se a pressão não foi controlada pela resposta miogênica, eu vou ter um aumento na concentração do cloreto de sódio, tá? E aí eu vou ter uma vasoconstrição adicional mediada, tá?
pelo feedback, não está sendo mediada pela resposta miogênica. Mas eu estou tendo uma intensificação dessa vasoconstrição mediado pelo feedback tubulo glomerular, né? Pelos mecanismos que a gente discutiu. Então, a gente tem ali o influxo desses íons aqui, cloreto de sódio, né? Íons sódio, íons cloreto, aumentando a concentração aqui de ATP e ADP, que por sua vez vão ligar nos receptores P2X, que é um receptor de ATP, e o receptor A1, que é do adenosina aqui. E isso vai causar um aumento de fluxo de cálcio, né, causando vasoconstrição e diminuindo renina. Então, eu vou ter uma vasoconstrição mediada pelo feedback. Alguém não entendeu isso? Porque eu acho que tinha ficado bastante dúvida em relação quando a miogênica age, quando o feedback age. Bom, e quando eu tenho queda, né, a queda na concentração do cloreto de sódio, vai acontecer o inverso, né? Eu vou manter a arteríola aferente no seu máximo grau de dilatação e eu vou provocar uma vasoconstrição da arteríola eferente para compensar, né, a taxa de filtração diminuída. Como que isso acontece? Quais que são esses mecanismos? A diminuição desse cloreto aqui e do cloreto de sódio aqui vai reduzir as concentrações de ATP, ou seja, não vou ter liberação de ATP e ADP aqui. Com isso, a ausência desses ligantes nesses receptores não aumenta a concentração de cálcio. Então, a queda do cálcio mantém a arteríola aferente num estado de máxima dilatação, né? E a ausência desse cálcio faz um efeito contrário, libera renina, e eu vou ter a cascata da renina aqui, resultando na liberação de angiotensina 2, que tem ação preferencial na arteríola eferente, né? Então, eu vou ter uma constrição da arteríola eferente. Para quê? Para compensar a taxa de filtração que está diminuída, né? Então, com a contração da eferente, eu recupero a pressão dentro do glomérulo e eu consigo retomar a taxa de filtração que foi diminuída. Professora, pode falar. A Ana Laura perguntou se no caso de hipertensão descompensada, a resposta miogênica seria suficiente. Olha, é o seguinte, no caso da hipertensão, deixa eu fechar aqui. No caso da hipertensão, a gente tem um mecanismo de adaptação, né? Então, o indivíduo, ele acaba tendo um pouco de sobrecarga renal, né? Um indivíduo hipertenso descompensado. Provavelmente esse feedback, ele vai ser acionado, especialmente no início, tá? Depois, existe um mecanismo de adaptação geral do corpo. E aí, a resposta miogênica pode passar a ser suficiente para compensar essa taxa de filtração reduzida, tá? Então, e aí a pessoa, obviamente que uma hora ela vai descobrir que ela tem pressão alta, né? E aí tem ação também, os medicamentos aí para controlar a pressão, também tem ação, muitos deles têm ação diurética para que diminui volemia, mas existe um mecanismo de adaptação, né, do nosso corpo. Tudo se adapta a preço de sobrecarga. Então, é muito comum um indivíduo hipertenso desenvolver insuficiência renal quando a pressão ela não é controlada, tá? E aí, talvez a resposta miogênica não dê conta sozinha, né, nessa pressão. Ela vai afetar a filtração glomerular, sim. E aí a pessoa vai ter um aumento dessa filtração glomerular. E aí, com o tempo, talvez essa resposta miogênica, eu não sei se existem estudos que falem, a miogênica age sozinha. Porque, na verdade, toda vez que tiver uma alteração dos íons no filtrado, o feedback vai ser acionado. Eu não sei dizer para vocês quando isso acontece. É a partir de uma pressão tanto. Não sei se existe esse termômetro aí para dizer
a partir desse momento, o feedback atua. O feedback vai sempre atuar quando alterar a concentração do cloreto de sódio no filtrado. Isso é fato. Agora, qual que é esse momento que só uma dá conta e a outra não? Eu já não sei dizer. E eu sei que existem muitos mecanismos compensatórios do nosso corpo para controlar isso. Então, também não sei o tempo que leva para isso ser também compensado. Ana Laura, então, assim, de fato, eu não tenho uma resposta pronta para dizer para vocês quando que a resposta passa a ser suficiente, se isso acontece. Teria que dar uma olhada nos estudos da literatura para ver se isso é respondível, tá bom? Até aqui, tranquilo? Todos entenderam? Então, vou voltar lá, que acho que é aqui que tem a resposta, a maior dúvida aqui. Então, pessoal, quando que o controle neural vai entrar em ação? Né? A gente tem, dia a dia, atuação do simpático e do parasimpático, né? Então, a gente tem um tônus basal, né? Eles são sistemas que atuam em sincronia, né? Numa balança, a gente tem, às vezes, momentos que o simpático atua mais, o parasimpático atua mais, dependendo aí das exigências diárias, né? Então, por exemplo, após uma refeição, a gente tem predomínio da atividade parasimpática. Isso não significa que o simpático está desligado. Então, ambos os sistemas, eles são, né? O controle autônomo, ele está sempre ligado. Eu tenho momentos que predominam uma atividade sobre a outra, tá? Então, nessa atividade basal do nosso dia a dia, onde a gente tem momentos de predomínio simpático, momentos de predomínio parasimpático, né? Nesse momento de predomínio simpático, a gente tem pouca influência na taxa de filtração glomerular. Porque eu tenho também os mecanismos de autorregulação. Então, eu posso até ter uma atividade simpática ali, mas ela não é suficiente para afetar a taxa de filtração. Por quê? Porque existe um tônus, né? O simpático, se ele está num tônus basal ou até um pouquinho aumentado, eu tenho uma atividade nos neurônios simpáticos, mas essa atividade não é tão grande. Como que media isso? Pela liberação de neurotransmissor, né? Então, no simpático, noradrenalina. Inclusive, eu quis colocar essa pergunta lá, porque é importante vocês saberem que quem faz vasoconstrição no simpático é a noradrenalina. Agindo em qual receptor? Eu acho que eu falei isso em aula. Tá aí no slide, né? Em alfa 1. Então, porém, nessa atividade basal, a atividade simpática não consegue sobrepor aí, a taxa de filtração é afetada. O que eu deixei claro na aula? Quando que esse controle neural, ele sobrepõe os controles locais? Quando eu tenho situações extremas, né? Quais são essas situações extremas? Queda de volemia. Por quê, pessoal? Porque quando que eu tenho atuação simpática? Quando eu preciso aumentar a frequência cardíaca, irrigação, né? Então, no momento necessário de elevação de pressão arterial, né? Então, quando eu tenho uma atividade importante do simpático, quando que isso vai acontecer? Numa situação de descompensação. Numa situação compensada ali durante o dia, a gente tem os mecanismos locais que controlam a taxa de filtração. O simpático, ele não tem sobreposição dos mecanismos locais. Em situações extremas, tá aqui no slide, extremas, com grande perda da volemia, quando isso acontece, pessoal? Desidratação grave, tá? É grave, tem que perder muito líquido para ser uma desidratação grave, né? Uma desidratação grave acontece quando a gente tem diarreia associada a vômito, né? É uma situação em que a gente não consegue ter reposição de líquido, né, pela via oral básica. O paciente tem muita náusea e não consegue repor líquido pela via enteral, né? E aí precisa repor líquido
Por onde? Pela via parenteral. Qual é essa via parenteral que a gente usa? Endovenoso, né? Vocês vão ter lá na farmacologia isso. Então, nessa situação grave, o simpático atua com tudo. E ele vem com tanta força, eu tenho tanto mediador químico liberado, eu tenho um tônus simpático tão exacerbado, que o meu parasimpático está mínimo e eu tenho muita descarga de adrenalina pela medula, né? E muito tônus na inervação simpática. Então, aí eu tenho um predomínio da atividade simpática. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma vasoconstrição tão intensa que isso não acontece num tônus basal do simpático. Eu tenho uma vasoconstrição tão intensa que chega tão pouco sangue pela arteríola aferente, né? Uma resposta muito intensa. Então, quando eu tenho essa atividade simpática exacerbada, eu tenho quase um interrompimento de irrigação, né? Tanto que quando a gente toma um susto, a gente empalidece, a gente fica branco. Por que fica branco? Vasoconstrição periférica, né? Então acontece uma vasoconstrição muito intensa. E essa vasoconstrição não acontece só nas arteríolas aferente e eferente. Eu tenho uma vasoconstrição de todas as arteríolas ali, peritubulares também, né? Eu tenho também a liberação maciça de renina, estimulando também uma vasoconstrição importante ali na eferente, também via angiotensina 2, mas eu também tenho ação da angiotensina 2 na estimulação de reabsorção de sódio. Então, eu tenho aqui uma resposta muito extrema, né? Então, nesse caso, que a gente sempre fala, a vasoconstrição de uma compensa a vasodilatação da outra e o efeito acaba não sobrepondo, teoricamente, o raciocínio de vocês não está errado em pensar que eu vasocontraindo a aferente e a eferente, teoricamente, é suficiente para manter a filtração. Mas acontece que quase não chega sangue. Então, eu tenho ali um represamento de sangue no glomérulo, que no momento pode até extravasar tudo por um aumento, né? Ali, vamos supor, eu represso o sangue, porque queira ou não, eu tô fechando a saída e fechando a entrada, de uma forma muito intensa. Então, no momento inicial, vamos pensar assim, pode até ser que eu extravase tudo de uma vez ali, numa filtração intensa. Só que vai acabar o sangue do glomérulo, né? Porque não está entrando. A arteríola aferente, não só aferente, pessoal, eu estou fazendo vasoconstrição de todas as artérias renais, né? Eu tenho que pensar, não só está chegando o sangue pouco pela aferente, mas as arteríolas e artérias renais anteriores também estão numa vasoconstrição intensa. Então, está chegando pouco sangue. Então, pode até ser que inicialmente extravase bastante ali, filtre bastante no glomérulo, mas no segundo momento, com essa vasoconstrição tão intensa, não chega sangue. Então, não tem sangue para filtrar. Então, não tô tendo aporte de sangue. Então, eu tenho queda da filtração, o que é importante. Por quê? Porque eu preciso, nesse momento, não é importante manter a filtração, porque eu tô morrendo. Se eu mantiver a filtração, eu não vou ter sangue para ir para a cabeça, né? Manter órgãos mais vitais do que o rim. E isso, de fato, é o problema, né? É, de fato, o impacto que pode causar danos renais irreversíveis, né? Então, eu posso ter dano renal ali, uma insuficiência renal aguda, por conta da falta de irrigação dessas células, né? Que podem morrer, podem entrar em necrose por conta dessa constrição intensa aqui dessas arteríolas, né? Então, de fato, isso é uma consequência. Aí a pessoa sobrevive, mas tem dano renal. Ela vai levando a vida com uma hemodiálise, né? Com cuidados de alimentação, mas tá viva, né? Por quê? Porque a região mais vital, né? Sistema nervoso central. Então, aí, o organismo lida com situações de tipo, vou manter a taxa de filtração ou vou ficar vivo? Né? Então, é mais ou menos isso que acontece na atuação simpática. Será que deu para entender? Nessa explicação, deu para entender, pessoal? O que tinha ficado em dúvida aí?
Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte? Alguma coisa que não ficou claro? Bom, então, só para encerrar esse assunto, eu vou fazer uma gravação, então, para vocês da correção da prática, tá? Do PowerPoint da prática, e também a resolução dessas, uma resolução explicativa dessas questões aí, tá joia, pessoal? Tudo bem, então. Passando para o assunto da próxima aula, eu vou parar a apresentação, eu vou parar a gravação aqui para gerar 2 links, tá? Acho melhor.